E aí, pessoal, muito obrigada por estarem aqui com a gente mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Já peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, compartilhem para que o nosso conteúdo chegue aí a mais palmeirenses. E graças a Deus hoje temos boas notícias, temos boas coisas aí para comentar, né, Ângelo? Fala aí. E aí, Vivian, beleza? Mandar um salve para toda a galera aí acompanhando o nosso canal. Continua aí aproveitando para agradecer, porque a gente está conseguindo aos poucos aí chegar nessa meta dos 1.000 inscritos, para a gente poder começar as lives, enfim, fazer um trabalho um pouco mais dinâmico em relação às nossas participações. Também agradecer a galera aí que está acompanhando os vídeos históricos, né, que eu conto um pouco mais sobre a história do Palmeiras, também agradecer essa galera e já pedir para deixar o like, né? Deixa o like, compartilha, passa para os amigos aí, que hoje o conteúdo vai ser bem legal. Vamos falar um pouco de Libertadores, também falar aí do primeiro reforço do ano do Palmeiras, né? A gente já está terminando o mês de março e, enfim, chega o primeiro reforço aí para o Palmeiras, Vivian. É isso aí. Bom, ontem nós tivemos aí o sorteio, né, dessa primeira fase da Libertadores. E eu, particularmente, gostei bastante de como ficaram aí os jogos, né? De como cada um pegou. E gostei também do grupo do Palmeiras. Quando a gente compara com o nosso rival direto, que hoje ainda é o Flamengo, né? Porque nós somos os dois últimos campeão da Libertadores, o Palmeiras e o Flamengo. Quando a gente pega essa chave para comparar, eu particularmente penso que a chave do Palmeiras é ainda um pouquinho mais difícil, porque a gente tem o fator altitude, são 3.600, né, de altitude, e isso acaba gerando aí certa dificuldade se a gente for pensar que a gente não tem um tempo hábil para chegar no lugar, se adaptar, conseguir jogar, para depois voltar, aí a gente, sabe, vai ser tudo muito em cima, assim, a gente vai ter acabado de disputar aí uma final, né, a final do Paulista. E então, assim, eu penso que por esse fator, o grupo do Palmeiras ainda sim é um grupo um pouco mais difícil, e também aí, né, porque o Barcelona principalmente vem apresentando mais qualidade aí nesses últimos anos aí, vem entregando um nível Libertadores maior, e daí quando a gente vai lá e compara ao grupo do Flamengo, sim, também tem aí time de qualidade, mas eu ainda acho que o fator altitude acaba pesando para que o nosso grupo seja um grupo um pouquinho mais difícil. O que você acha dos nossos adversários? O que você espera? Como você acha que vai ficar tudo isso? Você acha que nesses grupos todos aí que nós tivemos, você acha que pode ter alguma zebra aí para aparecer? Eu tenho minhas opiniões já. Realmente eu acho que tem alguns times brasileiros aí que ficaram numa situação bem mais difícil do que o Palmeiras, né? Alguns grupos aí que ficaram mais complicados. Comparativamente, eu acho que esse grupo do Palmeiras, nessa edição, é mais difícil do que a da Libertadores de 21 e de 22. Tem a questão da altitude, como você falou, né? Vai ter que jogar em La Paz, e realmente é muito difícil jogar ali. Tanto é que o Palmeiras venceu lá em 2020, esse mesmo Bolívar, naquela Libertadores, e o Palmeiras foi o primeiro time brasileiro a vencer ali em La Paz. Então, realmente, é um jogo bastante difícil ali, são 3.600 metros, a perna pesa, a bola tem aí uma caída diferente, e tem mais um fator agravante. O Palmeiras estreia na semana que vem na Libertadores, jogando na Bolívia, contra o Bolívar, e entre um jogo e outro da final do Campeonato Paulista. Então, eu acho que o que o Abel conseguiu poupar na última Libertadores, do time titular e tudo na primeira fase, devido a ser uns adversários mais simples, nessa edição eu acho que ele não vai poder poupar tanto. Até porque o Cerro tem uma história na Libertadores, o Barcelona, inclusive, já eliminou o Palmeiras, né? Numa Libertadores, lá em 2017, mas eliminou. O Bolívar, essa questão da altitude. Então, eu vejo como assim, o Palmeiras, eu acredito que vai passar em primeiro, pode até fazer a melhor campanha da Libertadores,
porém um grupo bem mais difícil do que foi em 21 e também em 22. E qual dos nossos adversários você acha que tem mais qualidade, assim, que vai chegar junto com a gente? Porque eu, particularmente, acho que nós, apesar de toda a dificuldade, eu acredito que a gente consiga, assim, mais uma vez, passar em primeiro, né? E até porque isso é um fator que pesa bastante para o Abel, ele tem buscado isso em todos os campeonatos que isso gera uma vantagem para o Palmeiras. E eu acho que ele vai buscar isso de novo. Eu não acho que ele vai abrir mão disso, apesar de todos os fatores. Então, eu acho sim que ele vai em busca disso e eu acho que a gente consegue. Quem que você acha que passa junto com a gente? Olha, eu acho que o Cerro, porque por mais que o Barcelona, eu peguei umas informações que o próprio GE postou hoje, que ele fez um levantamento dos clubes. O Barcelona, ele é atual vice-campeão equatoriano e ele ocupa nesse momento a 12ª posição com uma vitória e 2 derrotas no campeonato equatoriano. Se pegar o Cerro Porteño, ele são 9 jogos já que ele disputou nesse campeonato paraguaio e ele está com 4 vitórias e 5 empates. Ele é um dos líderes aí. Então, é um time, o Palmeiras pegou ano passado o Cerro, né? Vem um Cerro mais reforçado. Então, acredito que o Palmeiras deve ficar em primeiro e o Cerro em segundo. Mas, como você disse, eu acho que vai contar muito esse jogo na Bolívia. Por mais que o Bolívar não seja aí um time que vá brigar por muita coisa, jogar na altitude pode tirar pontos e pode tirar pontos importantes também, né? Então, eu acho que esses jogos na Bolívia vão ser determinantes para decidir aí como é que vai ficar a classificação desse grupo. Eu concordo com você. Eu acho que a probabilidade do Cerro passar junto com o Palmeiras é maior, mas eu também não acho que o Barcelona vai deixar isso ser fácil assim, não. Eu acho que vai ter uma disputa maior ali entre esses os três times, Palmeiras, Cerro e, o, e o Barcelona. E um grupo, né, que eu particularmente gostei bastante aí, que eu acho que vai ter uma zebra, é o grupo do nosso rival aí, do Corinthians, né? Eu, se o Corinthians vier tendo esse desempenho aí que veio nos últimos dias, eu não acredito que passe, né? Nos últimos jogos, aliás, eu não acredito que passe, e eu acho que tem bons times aí que podem esperá-lo, sim. Além de um Então, jogo que eu particularmente quero muito assistir, que eu acho que vai ser um jogo muito bom, que é de outra chave, Atlético Paranaense e Galo. Eu acho que vai ser um jogão também. bom, acho que são 3 grupos que são complicados. Esse do Corinthians, porque eu vejo todo mundo muito parecido, né? Então você tem o Argentino Júnior, enfim, que é muito difícil, sempre é difícil jogar na Argentina. E o lance do Corinthians também não está bem, pode pesar nesse momento. A gente não sabe como a equipe vai começar essa Libertadores. O grupo também do Fluminense com o River é um grupo bastante complicado. Também o Fluminense ali vai ter que fazer um trabalho muito firme para poder garantir. E esse daí é um grupo da morte, né? Que são 2 brasileiros aí para poder se atracar em campo, né? E eu vejo também com uma grande possibilidade aí dos 2 passarem, porém, um tirando ponto do outro, né? Então, o legal da Libertadores hoje é que a gente tem que pensar também na classificação geral, né? Não adianta só a gente pensar no grupo e ficar em primeiro no grupo, porque depois você vai começar a mandar os últimos jogos fora de casa, né? É todo aquele trabalho de garantir um bom resultado em casa para poder depois jogar em cima do regulamento, fora. Então, são algumas questões que eu acho que o Palmeiras e o Flamengo saem na frente. Assim, são grupos que nem o Flamengo pega o Racing, né? Que inclusive já eliminou o próprio Flamengo. Depois os outros 2 são 2 babas lá, que eu não vou lembrar nem o nome dos times. Mas são os 2 que podem fazer as 2 melhores campanhas, né? O resto eu vejo muito parelho as coisas. Sim. Então, e é justamente por isso, por não enxergar mais que um adversário forte para o Flamengo, eu acho que o grupo do Palmeiras acaba se tornando mais difícil por ter o fator altitude, entendeu? Porque Sim. também é,
É o time da altitude. Aí depois o Cerro, que é líder, o Barcelona, que vem crescendo. Então, assim, eu acho sim que muita gente falou que não, inclusive vi vários vídeos, mais um grupo baba para o Palmeiras. Não acho que é um grupo tão fácil assim como as pessoas estão falando. E eu vejo qualidade, boas qualidades em pelo menos 2 dos nossos adversários ali do grupo, né? E cara, é que assim, ó, eu passo muito mal na altitude, então eu não consigo associar esse espaço tão curto de tempo que o Palmeiras tem para viajar, chegar, jogar e ter que voltar, entendeu? Tem duas Pra mim, teorias, né, a respeito dessa questão da altitude. Tem muitos profissionais que defendem para você chegar muito próximo ao jogo, né, para você não sentir tanto essa diferença. Outros já dizem que seria necessário um período de adaptação, que o Palmeiras não vai ter, né, joga domingo, depois viaja na quarta, depois já volta para jogar no próximo final de semana. Mês de abril vai ter muito jogo do Palmeiras, vai ter muita coisa para a gente poder discutir aí. Se não me engano, são 9 jogos, né, durante sim. o mês de abril, um absurdo, né, do que acontece nesse Eu até calendário achei que fosse antecipar para o sábado da final, né? o jogo da final do Paulista, porque eu pensei que daí pelo menos ganha um dia aí, né, nessa Sim. viagem. Mas parece que não antecipou, não. O Palmeiras já até soltou a imagem aí do jogo, né, colocando, falando Poderia sobre. realmente antecipar, né? Porque os clubes tiveram tempo de descanso, né? Teve essa data FIFA aí completamente desnecessária nesse momento, né? Do nosso calendário, né? Mas enfim, esses caça-níqueis aí que acontecem aí durante o ano, não tem o que fazer, tem que participar. Mas vai ser uma semana complicada, né? E eu gosto de lembrar que em 2020, eu lembro que o Marcos Rocha deu uma entrevista e exaltou muito o trabalho do Luxemburgo, né? Naquela época, e ensinar os jogadores do Palmeiras a como se comportar nessa altitude, né? A maneira como tinha que antecipar na bola e tudo mais. E parece que ano passado, quando o Abel fez um jogo também na altitude, não sei se foi ano passado, em 2021, ele, por não conhecer, também pediu para que os jogadores o ajudassem a definir a estratégia e como cuidar dessa parte aí. Então, acho que o Abel também chega um pouco mais cascudo nesse momento em relação a esses jogos de altitude, né? E é fundamental começar ganhando, né? Já pensou? O Palmeiras vai lá com 2-0 no Bolívar na altitude. Já começam a ver o time com outros olhos, começa a ver o time aí como aí o propenso aí finalista. Então é fundamental começar com um bom resultado. Grande desafio, com certeza, não vai ser fácil. Mas assim, o Palmeiras hoje dá muita segurança para sua torcida, que vai chegar lá, vai fazer um bom jogo e que vai trazer um bom resultado, né? E isso daí é fundamental também nesse momento. É verdade. Bom, e mudando um pouquinho de assunto aí, né? Hoje aí, quase no final da tarde, nós tivemos finalmente uma boa notícia, né? O Palmeiras contratou o volante colombiano Richard Rios, que tem 22 anos aí, formado pelas categorias de base do Flamengo, e existe aí uma expectativa muito grande, né, por ele. O Palmeiras pagou 6 milhões por 60% do jogador e futuramente tem o direito de compra de mais 10%. No Campeonato Paulista, ele foi o quinto jogador com mais desarmes aí durante o campeonato, né? E cria-se aí agora uma expectativa muito grande em cima de tudo que ele ainda tem a crescer e do que ele pode nos acrescentar. Dos últimos nomes que vêm sendo especulados aí no Palmeiras, particularmente essa é a contratação que eu queria mais que de fato acontecesse, né? Foi a contratação que eu mais gostei. E, agora eu só espero que ele consiga chegar, que a camisa não pese, né? Que ele consiga chegar e desempenhar aí o bom futebol, aprender muito aí com o nosso elenco, com o Abel Ferreira, mas é aquilo, né? Já chega sendo jogado no meio do fogo aí. O que você achou? Eu gostei, eu vi alguns jogos do Guarani nesse Campeonato Paulista e ele realmente chamava atenção naquele meio ali. Eu gosto um pouco de Mandiga, né? E eu lembro que a última vez que a gente contratou um volante que se destacou no Campeonato Paulista foi o Tietê, e deu muito certo no Palmeiras, né? Não ficou muito tempo, acabou sendo vendido, mas aquele período que ele ficou no Palmeiras, ele foi muito útil, foi um volante moderno, foi um volante que ajudou bastante naquele Campeonato Brasileiro.
Então, eu vejo uma boa contratação. Eu gosto muito do jogador que faz a migração do futsal para o campo, porque acaba sendo um jogador mais ágil, e ele fez isso daí. Ele fala no vídeo de apresentação que até os 18 anos ele jogou futsal, inclusive na seleção colombiana de futsal. Eu acho isso aí um ponto bastante positivo. Eu acho que ele tem personalidade, mostra a personalidade da maneira que fala e tudo. E torcer para se adaptar logo, né? Porque dizem que ele não vem como um substituto do Danilo, né? Dizem que ele vem para ser um substituto do Atuesta, que está machucado e só volta ano que vem. Que eles ainda pensam no substituto para o Danilo, inclusive ainda falam do Alan, do Atlético Mineiro, está machucado, e por isso que dizem que a negociação parou um pouco, porque ele não volta daqui a algumas semanas apenas. Enfim, então é um jogador que chega e eu acredito que pode sim ganhar espaço, porque sabe jogar, sabe, ele tem uma boa saída de bola, ele é um jogador que sabe chegar também próximo ao gol. Então, Sim, ele vejo como uma chega muito boa. bem ali também no É, meio de campo, inclusive, várias pessoas lá no direct vieram falar que ele muito provavelmente vai ser usado como substituto do Tabata, né? Ali daquele meio de campo mesmo. E como eu vejo qualidade no futebol dele, né? Pelo pouco que eu vi, conheço pouquíssimo do jogador, mas pelo que eu vi, de fato, ele é um jogador que tem qualidade, mas ainda assim tem muito a crescer, né? É muito diferente o futebol que ele jogava no Guarani e o que ele vai precisar apresentar dentro do Palmeiras, mas eu vejo qualidade. Eu acho que ele tem também. muito ainda para crescer e eu acho que na mão do Abel ele vai ser lapidado, assim. E assim, acho que até aproveitando o bom momento do menino, Bem ali no meio de campo. eu acho que até aproveitando o bom momento do Gabriel Menino, ele não chega com tanta responsabilidade, né, de chegar para resolver um problema ali, né? Como que o menino está jogando bem, o Veiga jogando bem, acho que vai ter esse tempo aí de adaptação, vai ter esse tempo aí para entender o que é jogar no Palmeiras, né? E entrando aos poucos, ganhando seu espaço aos poucos. O Abel faz muito bem isso, né? O Abel faz muito bem. Eu acho que isso daí vai ser determinante para ele que ele possa dar uma boa sequência, para que ele possa ir entrando aos poucos aí e ganhando esse espaço, que eu acredito que ele vai ganhar, porque eu vejo ele, posso estar até falando besteira e tal, né? Mas eu vejo ele até um pouco mais completo em alguns fundamentos do que o Gabriel Menino, principalmente nessa questão do auxílio na saída de bola, das jogadas que ele acaba limpando um pouco mais, quebrando linhas ali. Eu acho ele mais interessante que o Gabriel Menino. E outro ponto também, em uma das transmissões dos últimos jogos do Palmeiras, teve um comentarista lá que falou que quando o Abel começa a gritar muito com o Gabriel Menino, que ele não está guardando mais tanta posição, que ele já está querendo fazer o jogo dele, não aquele jogo coletivo do Palmeiras, o Abel vai lá e saca ele, né? Então talvez também seja uma oportunidade aí do menino também entrando e ganhando esse espaço. Vão ter aí que disputar a posição e, meu, que seja o melhor, seja o que for melhor para o Palmeiras, mas eu acho que ele já chega pressionado sim, por ser a contratação, entendeu? Tipo, quanto tempo faz que a gente está falando desse Richard Rios? Pelo menos umas 2 semanas, pelo Sim. menos. E um Então, jogador barato, né? isso já gera uma expectativa na torcida, sabe? Que hoje, na hora que anunciaram, eu fiquei ainda meio sem acreditar, assim, sabe? Igual eu falei aqui, eu não acreditava em contratações para esse primeiro semestre do Palmeiras, não achava que viria, achava que viriam contratações aí somente para o segundo semestre. Foi quase isso, né? Não foi isso, mas foi quase. A gente está vendo aí que os jogadores vão chegar aí, de fato, para começar essa disputa aí agora de que a gente tem aí de abril para frente e depois em maio, que é quando o bicho acaba pegando, né? Que daí são três ou quatro campeonatos, porque não sei também quando começa a Copa do Brasil. Não, é tudo embolado agora no mês de abril. Aqui Então, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem então, Campeonato Paulista e tem início de Brasileiro. então, Tudo no mês de abril. basicamente é isso mesmo. Chegou aí para esse segundo semestre que é mais puxado aí. E, meu, só desejo aí muito boa sorte a ele, que ele consiga superar toda e qualquer expectativa aí da comunidade palmeirense, né? Porque a gente sabe que a gente é chata, a gente sabe que a gente é corneta mesmo.
E a gente não vai deixar de ser, não. Se a gente tiver que bater, a gente vai bater. Se a gente tiver que elogiar, a gente vai elogiar. É assim com todo mundo. E nem com ele, nem com ninguém vai ser diferente disso. E por mais que você não goste muito de falar de mercado da bola, né? Às vezes você sente que os Eu tenho comentaristas vergonha. aí acaba ficando meio com cara de tacho, né? Na hora que vai falar sobre isso, mas a TNT Sports acabou cravando hoje o acerto do Palmeiras com o Red Bull para poder trazer, repatriar aí o Arthur novamente como jogador do Palmeiras, algo em torno de 9 milhões de euros, estão dizendo aí, mais algumas metas. Também é um jogador que é importante, se vier, que vai chegar mais maduro, né? Não vai ser mais aquele menino que ficava tropeçando na bola em campo, quando ele fez aqueles 7 jogos pelo Palmeiras. Eu acho que também seria interessante um jogador que vinha agora nesse momento e somaria, tal, e daria mais opções aí para o Abel poder montar diferente aí o time do Palmeiras. É um jogador que eu acho, sim, interessante, mas que hoje eu vejo ele chegando para ser banco e acho que essa coisa aí de em torno de 10 milhões, acho que é muito dinheiro por um jogador que hoje a gente só enxerga ele no banco. Diferente do Richard, que a gente já sabe que pode chegar e disputar a posição, sabe? Então, assim, não que eu não gostaria que o Arthur viesse, eu gostaria, mas eu acho um valor muito alto que a gente está pagando por ele. Eu acho que a titularidade do Arthur, caso ele realmente venha, né, deixando bem claro aqui que quem gravou tudo isso daí foi a TNT Sports, caso ele realmente venha, vai depender muito do que vai ser o Endrick, né, no segundo semestre, né? Porque conforme for, pode ser que Arthur numa ponta, Dudu na outra, Rony volta aí para jogar como 9. Então, acho que tudo passa também sobre como vai ser o segundo semestre do Endrick. Não acho que ele jogou tão mal como muita gente fala aí no Paulista. Fez bons jogos no Paulista, acabou não fazendo gol, porque parece que o goleiro se estica um pouco mais, né? Quando é É bola do sempre assim. Endrick, tiraram a bola dele em cima da linha, né? Mas ele fez bons jogos pelo Palmeiras e eu acho que ele pode sim fazer um segundo semestre bom. Porém, caso o Arthur venha, eu acho que a principal dúvida do Abel vai ser nesse sentido, né? Se ele não passa o Rony realmente para ser o atacante do Palmeiras, o 9 do Palmeiras, e coloca o Arthur no canto, ou então o Arthur chegou a jogar também meio centralizado no Red Bull algumas vezes, talvez possa ser uma opção aí de segundo tempo para o Veiga. Eu acho que ganha, né? São jogadores que são coringas, né? E que acabam aí dando opções para o Abel poder pensar o time, até porque 9 jogos em um mês não é brincadeira. Não. Você põe aí a logística, né? Tem questão de viagem, chega, joga, se recupera, já está no momento para se preparar para o outro jogo. Então, vai ter muito jogador que vai acabar se lesionando, que vai acabar aí cansando. Então, vai ser muito importante esse banco, né? E me assusta um pouco o banco do Palmeiras, sinceramente. Mesmo com vindo o Arthur e agora o Richard Rios, eu acho que o Palmeiras tinha que buscar mais umas 2 peças aí para algumas posições que, na hora que a gente olha para o banco, a gente não sabe até que ponto que esse pessoal vai poder render. Que nem a gente estava falando esses tempos atrás aí, né? Numa Lamboboneira, aí jogando contra o Pesa, né? River, né? Pesa Muito demais. dinheiro. Por mais que a gente viu o Lucas Lima metendo gol de cobertura, né? No Boca, mas o Palmeiras precisa de 2, 3 jogadores aí que possam pegar e fazer a diferença, né? Eu não vejo isso hoje no banco do Palmeiras. Eu também não vejo. Então, eu acho que o Palmeiras tem que pensar aí em mais jogadores, buscando talvez até alternativas aí na América do Sul, ver o que acontece hoje na Argentina, o que acontece hoje no Paraguai, no Uruguai. O Palmeiras está dando muita sorte com uruguaios, né, nos últimos tempos. Ver se acha alguns jogadores aí que possam vir complementar esse plantel para justamente a gente ter peças que possam mudar o jogo, né? Coisa que até o momento a gente não tem. É. Mas quando se trata de contratação e Palmeiras, a gente sabe que parece que existe uma repulsa aí no meio, né? Então, eu sinceramente desisti de esperar alguma coisa do Palmeiras, pelo menos não agora, sabe? Eu acho que a Leila ainda está esperando um momento mais propício aí para engajar uma reeleição.
Por isso que eu acredito tão pouco em contratação por agora. Né? Esse é o fator aí, esse é o principal motivo. Eu acho que o grande problema é que ano passado contratou muito mal, né? Muito mal. Contratou muito mal. Se tivesse contratado talvez um pouquinho melhor no ano passado, aproveitado algumas oportunidades que apareceram e o Palmeiras não soube aproveitar, talvez hoje a gente teria um time mais completo e com esses dois jogadores fecharia, tranquilo, vamos lá. Mas não foi o que aconteceu, né? Então, a gente falou do Endrick, né? Mas, por exemplo, se o Endrick machuca e o Rony está suspenso, a gente não tem um atacante para colocar ali que dê firmeza, né? Que vai chegar num jogo desse e não vai tremer. Que você sabe que vai chegar e fazer. Exatamente. Isso. É aquilo. A gente acredita nas apostas que a gente tem, que são os nossos meninos da base, Sim. mas a gente sabe que eles precisam aí ganhar uma carga, né? Que, infelizmente, faz parte, né, de todo menino aí que vem da base, e é natural. Eu acho que isso vai acontecer, eu acho que vai ser muito natural para todos eles. Só que meio que a diretoria parece que não enxerga isso e estão querendo aí jogar esses meninos aos leões, tipo, vai e faz. Igual o Abel falou na outra coletiva, é o que a gente tem, é com que a gente vai, vamos ver se vai dar certo. Ele basicamente falou isso. Basta a gente começar a entender um pouquinho mais, né, as coisas aí, as informações que ele acaba jogando durante as coletivas. E mais é isso, assim. Eu espero sim que os meninos passem a render mais aí agora, principalmente nesse segundo semestre. Eu acho que isso vai acontecer, mas eu não acho que é uma coisa que a gente consiga cobrar agora. E a gente Não. precisa disso agora. É igual a gente sempre fala. O campeonato brasileiro, o futebol brasileiro no todo, não nos dá aquela brecha de tempo. A gente não pode errar, não existe você errar, não existe tempo de espera, não existem essas palavras no futebol brasileiro, porque é tudo muito em cima. O futebol não é olhado como um todo. Então, cada federação cuida do seu e os times que se virem, né? Então, a gente não tem tempo para conseguir recuperar jogador, a gente não tem tempo para empatar alguns jogos e querer recuperar depois. Não existe isso. Não existe. E essa é uma carga muito grande para todos os clubes, principalmente os clubes que estão lá em cima, que acabam disputando todas as competições, né? Isso é muito natural. E eu acho que essa é uma grande falha aí do futebol brasileiro, e que é justamente por isso que os times não conseguem se destacar tanto. Porque, de repente, um time que tem qualidade, que conseguiria ganhar todos os campeonatos que disputa, caso tivesse o tempo necessário para fazer tudo o que precisa durante esse tempo, acaba não conseguindo porque é um campeonato atropelando o outro, sabe? Você tem que basicamente implorar para alguém olhar. Data FIFA, até outro dia nós não parávamos em data FIFA. Parou por um milagre, que não sei qual foi, agora. Acredito que aquela reunião que o Abel e que os jogadores tiveram na Federação Paulista tenha ajudado nisso. Eu acho que foi certo parar? Acho. Se é data FIFA, tem que parar. O que não pode é acumular jogo, igual fez agora para esse mês, para esse próximo mês aí, para o mês de abril. Não ajudou em nada a data FIFA, né? Não Não. ajudou em nada, pelo contrário, Por causa acabou de um jogo, prejudicando, olha, né? 2 semanas parados praticamente. Então, acabou prejudicando, inclusive até o próprio Água Santa, né? Teve problemas em questão de venda de jogadores, empréstimos, porque não tem mais atividades no segundo semestre. Sim. E, né, tudo isso daí por causa dessa data FIFA, né? Que vai ter que acabar prolongando um pouco mais o Campeonato Paulista. E eu acho que o que talvez o Palmeiras poderia fazer nesse momento é buscar alguns jogadores já com um pouco mais de rodagem, né? Aquele jogador que está na casa dos seus 30 anos, 31 anos, porque o Palmeiras tem um elenco muito jovem. Eu acho que o Everton é o mais velho, né? E tem, acho que, 35 anos. Aí você pega a média de idade do Palmeiras, é um time muito jovem. Eu acho que poderia buscar aí uns 2, 3 jogadores mais velhos, um volante, um meia de criação, um próprio jogador de área, com um pouco mais de idade, com um pouco mais de rodagem, mais próximo aí do final da carreira, que poderia estar ajudando, né? Eu acho que o Palmeiras perdeu uma puta oportunidade de trazer o Soares, né? Jogador já caminhando para o fim de carreira, mas que mete o gol, que não vai sofrer
num jogo aí mais pesado, mais pegado, ele vai saber como se comportar nesse jogo. Eu acho que são jogadores, o Palmeiras precisava de uns 2, 3 jogadores nesse perfil que viessem para poder dar um pouco mais de experiência para os moleques, né? Servir de referência para esses moleques e também que pudessem ajudar nesses momentos mais difíceis, né? Nesses jogos mais pesados do campeonato aí. Acho que poderia, tudo bem, é legal, traz um jogador que daqui a algum tempo pode vender para a Europa, pode vender para esses mercados alternativos, fazer dinheiro e tal, mas pensar em 2, 3 jogadores aí e falar, ó, vou trazer você para ganho esportivo, não vou me preocupar muito se vai trazer venda ou se não, se você vai aposentar aqui, ou vai sair daqui para ir para um Bahia, para um Ceará, não tem problema nenhum. Eu quero você nesse momento, nesses 2 próximos anos aí, que você venha e ajude o Palmeiras a dar esse equilíbrio que a gente precisa. É isso, mas infelizmente parece que da nossa diretoria faltam cabeças pensantes aí para conseguir juntar tudo isso, né? Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem com a gente até aqui. Muito obrigada por assistirem o nosso vídeo. Mais uma vez, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, nos adicionem nas redes sociais. @Vivian Barato, @Corneta Veste Verde, e o Ângelo vai deixar as redes sociais dele e também já dar as considerações finais dele. Um beijo, até o próximo vídeo. Bom, agradecer mais uma vez aí a galera que está acompanhando nossos vídeos aí, sempre deixando like, deixando seu comentário, isso é muito importante para a gente, tanto no Instagram como também no YouTube. Meu Instagram é Ângelo Carus 2013, e preciso mexer um pouco mais no futebol no meu Instagram, né? Tem mais de jiu-jitsu ali, só tem foto de treino de jiu-jitsu ali da minha menina, mas estamos aí junto, vamos continuar essa semana, tentar fazer mais um para falar aí dessas finais do Campeonato Paulista, né, Vivian? A gente poder também alinhar algumas coisas a respeito disso. Deus quiser, em breve aí com as nossas lives, podendo pegar e falar aí logo após os jogos, aproveitar aquele calor do momento, ver a Vivian brava, que é bem legal também, no final do jogo. Vocês vão ver como que ela é corneteira após os jogos. Só o povo do grupo lá sabe como é que pensar. Tem que convidar um Bozo para uma live. Aí sim, hein? Aí vai ficar bom, né? A internet precisa conhecer o Bozo. É cada história. Vamos fazer um quadro com o Bozo? Bozo e suas histórias. Legal, aí pensou? 1 minuto do Bozo? Nossa. Gente, a gente tem história, viu? Não é de hoje, não. Essa carinha de nova, né? Mas não é assim, não. O buraco é mais baixo. Mas, então, é isso. Quer falar Falou, rapaziada, então. Até a próxima aí, a gente falando sobre essa final do Campeonato Paulista. Água Santa e Palmeiras no domingão aí às 16 horas. Poderia passar para o sábado, né? Poderiam pensar nisso daí com mais carinho. Mas, enquanto isso, a gente vai estar aqui para continuar debatendo, principalmente cornetando aí quem a gente acha que tem que cornetar. Beleza? Forte abraço a todos aí. Vivian, muito obrigado aí pela parceria. Obrigado eu. Tchau.